Vamos receber o nosso amigo Orlando, que vem hoje para a palestra da tarde e para os trabalhos de psicografia de amanhã também. Que ele seja muito acolhido entre nós e que o Joana o acolha no seu coração e no seu abraço. Ele e sua doce esposa se sintam muito acolhidos entre nós. Muito obrigada, que assim seja. Boa tarde a todos. Que Jesus continue nos abençoando. Agradecer essa família maravilhosa aqui, a Meire, o Vanderlei, o Tiago, cada vez mais afinado, Tiago. Também que esses benfeitores aí que te assistem aí nessa tua jornada aí da música, que a gente acompanha pelo Face aí, teu trabalho maravilhoso, continue firme, dando esse exemplo de juventude cristã que nós precisamos tanto. Agradecer ao Anderson, presidente da casa, e em nome do Joana de Ângeles, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nesta casa realmente abençoada, onde podemos perceber a assistência amorosa dos benfeitores espirituais, que representam Jesus entre nós. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura didática do Livro dos Espíritos. Creio que numa exposição anterior nós falamos sobre a estrutura didática do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou esclarecer que, devido à complexidade do livro, no sentido dos temas, normalmente esse tema aqui é um seminário que a gente acaba realizando numa tarde ou numa parte da manhã. Mas fiquem tranquilos que nós vamos falar aqui 1 hora no máximo aqui, porque cada tema que nós vamos entrar aqui no seminário a gente acaba detalhando. A primeira pergunta é: quem já leu ou está lendo o Livro dos Espíritos? Levanta a mão. Recorde, Joana Janes. Não importa onde, em que estado que foi, mas perguntamos a respeito, acho que levantou 3, 4 pessoas, ficamos assustados, né? Então, o objetivo desta obra, que é a obra fundamental da doutrina espírita. Quem quer conhecer o Espiritismo, temos o livro anterior, que é O que é o Espiritismo, e na sequência nós temos o Livro dos Espíritos. Portanto, quem quer conhecer a doutrina espírita e a filosofia espírita, tem que começar pelo começo. É muito importante a leitura dos romances, é muito importante os livros de autoajuda, não tenhamos dúvida. Mas quem quer aprofundar sobre a doutrina espírita, é o Livro dos Espíritos. Até as pessoas perguntam que passam pela perda de entes queridos, bem recente, né? Nós indicamos sim, como primeiro livro de leitura, o Livro dos Espíritos. Se a pessoa, evidentemente, ainda não tem aquela familiaridade, então o que nós fazemos? Nós indicamos que busque uma casa espírita, o atendimento fraterno e, através do encaminhamento, ingressar num grupo de estudos, que depende, tem grupos que já iniciaram, mas aguardar, tem os preparatórios, depende da sistemática de cada casa espírita, para poder estudar e compreender o Livro dos Espíritos, que irá então tirar as suas grandes dúvidas a respeito do que aconteceu com o seu ente querido, onde ele está, em que plano é este, o que acontece neste plano. Nós queremos aqui lembrar que agora, dia 3 de outubro, comemoramos o nascimento de Allan Kardec, que nasceu em 3 de outubro de 1804, portanto, há 210 anos. O Livro dos Espíritos
e a doutrina espírita e a codificação kardeciana, ela continua e continuará sempre atualíssima. Porque nós vamos compreender aqui que em cada pergunta que o codificador, que está aqui, Allan Kardec, efetuou aos espíritos superiores que coordenaram a codificação. Quem são esses espíritos benfeitores que auxiliaram aqui Kardec a codificar a doutrina espírita? Kardec entrou com o intelecto e a sabedoria dele, que são as perguntas, e os benfeitores da humanidade entraram com as respostas. Então, logo lá no início do Livro dos Espíritos, tem uma mensagem que tem vários espíritos assinantes. E lá tem João Evangelista, Sócrates, Platão, Espírito de Verdade, Fenelon, São Luís, Santo Agostinho, Hahnemann, enfim, olha só a equipe espiritual que deu assessoria para Allan Kardec. E só em olharmos a biografia do Kardec, que não é o nosso tema de hoje, né, nós vamos identificar ele como um grande educador na França, onde os livros dele, enquanto ele não estava fazendo a codificação do Espiritismo, ele como educador, que veio do Instituto Pestalozzi, que estudou com Pestalozzi, que vem com toda a estrutura que revolucionou a estrutura do ensino educacional. Ele já com 18, 19, 21 anos já estava lançando o seu primeiro livro, que irá, em sequência, vários livros serem adotados pelo governo francês, pelo ministro da Educação do governo francês. Então, nós estamos aqui falando do codificador só para compreendermos qual é o perfil que Jesus escolheu na espiritualidade para trazer aos homens a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Ouvi agora esses dias uma postagem do Oceano de, acho que Vieira, que vem fazendo um trabalho muito histórico da doutrina espírita, numa palestra do professor José Herculano Pires, onde ele vem resgatar para nós o sentido desse livro aqui, que em síntese nós vamos ter no Antigo Testamento e no Novo Testamento as especificações da alma do espírito, mas ela ainda continua abstrata, ainda fica nebulosa essa informação. E aqui na terceira revelação, principalmente na estrutura didática do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que Kardec, junto com esses espíritos superiores, irão desenvolver, tirar do abstrato para o conhecimento real, por exemplo, do que é o espírito, que é a pergunta número 76 do Livro dos Espíritos. Kardec dirá qual é a definição dos espíritos, que nós vamos tratar aqui. Então, esta obra vem, então, ampliar para nós aquilo que é importante para nós, que é o depois, o que se transforma a alma, o espírito, o que ocorre além. Nós vamos ter totalmente detalhado no Livro dos Espíritos. E aqui algo muito importante que nós queremos também relembrar é o saudoso comandante Armon, que criou as escolas da doutrina espírita, que vem trazer uma sistematização do conhecimento da doutrina espírita. E quando nós falamos, para mim, o curso mais importante dentro da Casa Espírita, que é o curso de aprendizes do Evangelho, é o curso principal, importante, todos são, mas é o fundamental, que é o curso de aprendizes do Evangelho. Com certeza,
Armão irá extrair da parte terceira do livro dos Espíritos, que são as leis morais. Se você pegar o curso de aprendizes do Evangelho, que eu gostaria de refazer, eu fiz 2 vezes na cidade de Osasco, no Centro Espírita Allan Kardec, na rua 19 de fevereiro, nossa, daqui a pouco, né? Mas é bom frisar, eu fiz 2 vezes o curso de aprendizes do Evangelho. Queria ter tempo de fazer o terceiro. Estamos pensando seriamente de implantar esse curso lá em Curitiba, né? Na cidade de Curitiba. Porque é fabuloso. Quem quer caminhar com o Mestre, conhecer o Mestre, entrar um pouco dentro dessa música que é a Barca, que foi cantado aqui, caminhar com Jesus, sem dúvida alguma, quem está fazendo o curso poderá confirmar o que estou falando, sentirá realmente no Lago de Genezaré, nas aldeias, nas sinagogas, enfim, onde o Mestre perambulou. Então, quem ainda não fez curso do Aprendiz do Evangelho, corra. Olha, eu vou responder o que o Chico respondeu. Está doente da alma. Ok? Tranquilo? Entender? Está dando para escutar aí? Ok? Gente, eu gostaria muito da participação de vocês, dentro do possível, tá? Porque o tema aqui é bastante, vamos dizer assim, complexo. Vamos ter uma visão aqui. Ok. Bom, para começar, nós precisamos entender, para ler o livro dos Espíritos, nós precisamos compreender em que cenário que surgiu o livro dos Espíritos. Foi em 1857. Né? Então, nós precisamos compreender o cenário que surgiu o livro dos Espíritos. E aqui é claro que eu fiz de uma forma bem simples, que nós vamos ter como ponto central na época do Kardec, uma desvinculação dos homens que pensavam, do homem da ciência, da filosofia, eles vão se desligar do dogmatismo religioso. Não é eu que estou falando, é histórico. Isso é histórico. Né? Então nós sabemos que toda e qualquer definição, inclusive na ciência, lembra de Galileu Galilei? Teria que passar sobre o crivo da religião. Com certeza estávamos lá. Hoje aqui nós vamos falar um pouquinho da reencarnação. Sem a reencarnação, não explicamos nada. Não entendemos nada. Não compreendemos nada o que está acontecendo. O porquê que está ocorrendo isto ou aquilo na nossa existência, no planeta, no mundo. Muito bem. Então nós vamos ter aqui, que estará caracterizado aqui, uma desvinculação da ciência. Só que aí nós vamos cair num problema. Nós vamos acabar indo mais para o materialismo. Né? Porque estes homens que estão saindo do jugo dogmático da época, eles sem dúvida estão desiludidos, né, com toda a informação que vinha aqui de forma imposta. Então, é quando chega Laplace para Napoleão e vai estudar o universo, a mecânica da vida, e vai propor um tratado que ele chama de mecânica celeste. Aí Napoleão, lendo todo esse tratado, pergunta, manda um recado para Laplace e pergunta: olha, no teu tratado aqui, não se fala em Deus. Eu não vi você 1 minuto falando em Deus. E Laplace responde para Napoleão: eu não tenho a necessidade desta ideia. Estão percebendo qual é o perigo da humanidade, dos pensadores? No sentido hoje que nós chamaríamos de reducionista, o materialismo. Então é justamente nesse momento que, ocorrendo essa desvinculação necessária, não existe a lei de destruição,
É difícil para nós entendermos a lei de destruição. Quem estuda lá no Aprendiz do Evangelho, que vê toda uma nova formatação geográfica do nosso planeta, os dilúvios, etc., a lei de destruição ela faz parte da renovação e da melhoria do ambiente moral e geográfico e ambiental do nosso planeta. Não podemos fugir desta regra. Tá? Então, diante dessa situação, essas áreas aqui vão encontrar um avanço enorme. Né? Então, nós vamos lá nas artes, nós vamos encontrar Beethoven, Chopin, Renoir. Aqui na literatura, nós vamos encontrar Victor Hugo, Leon Tolstói, Balzac. Aqui nas ciências abstratas, vai aparecer um Pasteur, que inclusive na FESP, né? Que não sei se usa essa terminologia, os P são do espírito de Pasteur, que orientou o comandante Armand na criação dos tratamentos espirituais que hoje foram realizados aqui. Aqui nós vamos encontrar também, nas ciências sociais, o Augusto Comte, que vai trazer para nós o socialismo, depois o marxismo, que é o comunismo. Enfim, nós vamos ter um avanço em todas as áreas. Na área da tecnologia, nós vamos ter avanços imensos, né? O surgimento da fotografia, a locomotiva, do navio a vapor. Enfim, era necessário, porque se não ocorresse essa desvinculação aqui, estaríamos com certeza perdendo tempo no avanço que era necessário da evolução humana. Tá? Então é este o cenário que o Kardec, que os espíritos vão encontrar para o surgimento da doutrina espírita. Então era necessário agora, nesse momento, o Consolador chegando para clarear, até para poder compreender muitas coisas que os espíritos iam dizer, e que Jesus na época já disse, muitas coisas tenho a dizer, mas no momento vocês não irão compreender. Então tudo é uma questão do momento certo, da hora certa, das informações. E nós vamos ali no livro A Caminho da Luz. Quem já leu esse livro? Eu vou fazer aqui uma enquete agora, que eu quero, já que fiquei triste agora um pouquinho, eu quero ficar um pouquinho mais triste então. Quem já leu o livro O Consolador, de Emmanuel? O livro Roteiro, de Emmanuel? Pois é. Aqui nenhuma crítica, só estou querendo dizer que nós temos uma obra maravilhosa na nossa mão, que veio pela mediunidade de uma pessoa que se considerava um cisco, que é a Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Se vocês pegarem os primeiros 80 livros da produção mediúnica do Chico, quando vem Humberto de Campos, André Luiz, Emmanuel, olha, se você pegar o livro Vinha de Luz, só o Vinha de Luz, e você ficar numa ilha perdida, você vai ficar naquela ilha 70, 80 anos e vai ter que reencarnar mais uns 1000 anos naquela ilha para ainda estudar o Vinha de Luz. Só o Vinha de Luz. Que o Emmanuel vem resgatar para nós o Evangelho redivivo. Né? Muito bem, vamos avançar aqui. E aqui... o Kardec vai iniciar, gente, eu vou bem rapidinho, tá? Não dá para parar em todos os pontos, tá? Os que forem principais eu vou parar. O início do preparo do Livro dos Espíritos começou em 1855. E a primeira edição, que ocorre em 1857, ela vai ter 501 perguntas. E tem apenas 3 partes. Olha, quem não conhece o Livro dos Espíritos, hoje é uma boa oportunidade para, quando iniciar o estudo, terá essa informação que nós vamos passar hoje aqui, muito importante. Na segunda edição,
em 1860, o Kardec vai incluir uma parte. O livro é dividido em 4 partes, nós vamos aqui verificar depois. E ele irá fazer uma ampliação maior na segunda parte, que é o mundo espiritual, o mundo espírita. É ali que ele vai pegar da questão 76 até a 603, porque o livro dos Espíritos é composta de perguntas e respostas. Né? Perguntas efetuadas por Kardec e respostas efetuadas pelos Espíritos. E o livro dos Espíritos contém 1018 questões. Já vi gente olhando, ele está errado. Estou errado? Como eu sou também Santo Tomé, eu estou com a edição da Federação Espírita Brasileira, ok? Edição da FEB. Da questão 1010, passa. Ela pensa que é só para ajudar na folha, na psicografia, vem ajudar na palestra também. Da 1010, gente, pula para 1012, não temos a 1011. Ninguém sabe, não há documentos, se foi um erro ali do Allan Kardec na hora da sequência, porque era tudo ali na caneta, tinteiro, ok? Ou se é um erro da editora e ficou assim. Mas não importa. Mas é um detalhe. Ó, olhem lá. Tem algumas editoras que corrigiram. E você vai pegar a editora, vai estar 1018 questões. Ela fez um acerto por ela. Mas a FEB, mantendo a questão doutrinária, manteve do jeito que Kardec entregou. Então, a 1011 nós não temos. Então, na realidade, nós temos 1018 questões. É um detalhe, parece que bobo, mas é importante colocar, porque já me perguntaram, por que no meu livro dos Espíritos tem 1018 questões e no outro editora, lá do meu amigo, lá no curso, tem 1019? Comeram uma? Não, tá ok. Só uma acertou essa sequência e a outra manteve, que é a FEB. Ok? Muito bem. Uma hora eu aprendo isso certo aqui. É igual a mediunidade. Mediunidade é sintonia. Então, uma hora encaixa o negócio. Vamos lá. Temos a introdução ao estudo da doutrina espírita, né? E o Kardec irá fazer um resumo da doutrina espírita, que eu acho genial, pegar 1019 questões, que são profundas, né? Porque, na realidade, eu não sei o que é mais bonito. Se é a pergunta do Allan Kardec, ou se é a resposta dos Espíritos. Vocês percebem que não dá para desconciliar um do outro? Não dá para desvincular um do outro? Lá no Caminho da Luz, que eu ia dizer, está lá o Emmanuel informando que Jesus convida um dos seus discípulos, que seria Allan Kardec, a retornar no corpo físico, com a missão de estruturar a terceira revelação, o Consolador prometido. Muito bem. Aí, olha que nome, Prolegômenos. Prolegômenos é diferente de prefácio. Prefácio eu vou lá e dou uma explicação do porquê que eu estou fazendo o livro. O Prolegômenos, vamos dizer assim, é um pré-estudo já para entrar no livro. Não sei se dá para compreender. No prefácio eu explico, fiz esse livro porque eu estava na praia, achei, e veio essa ideia, e eu estou fazendo aqui esse livro por causa disso. Não, Prolegômenos é diferente. O Kardec faz um pré-estudo, um raciocínio prévio, para depois poder entrar realmente na filosofia espírita. Essa é a diferença entre
prolegômenos e prefácio. Nós aqui, como falamos, as notas, nós temos a pergunta dos espíritos, do Kardec, a resposta dos espíritos por vários médiuns, e muitas questões vêm em negrito ou em itálico, a resposta, a conclusão, a adição da informação necessária por Kardec, ok? Então, se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, você vai ter a pergunta, depois, em sequência, a resposta dos espíritos. Quem são aqueles espíritos que nós falamos aqui? João Evangelista, Paulo de Tarso, etc. E depois, em seguida, se tiver um comentário que o Kardec acha conveniente ampliar na questão, então é o comentário do Kardec. Uma coisa que nós iremos perceber aqui no estudo, o Kardec, ele era bastante crítico e não poderia ser diferente. Ele estava trazendo a terceira revelação através do amparo de Jesus. Então tinha que ser realmente o discípulo correto. Vocês vão perceber que em muitas perguntas ele não fica contente com a resposta dos espíritos. Ele faz uma pergunta, os espíritos respondem, os benfeitores da humanidade respondem, e na sequência ele não ficou satisfeito, como se fosse nós também que não ficasse satisfeito, e ele vai fazer uma outra pergunta em cima daquela pergunta, na dúvida que pode ter ficado. E muitas vezes ele vai 3, 4 perguntas na frente, ainda discutindo sobre aquele mesmo tema. Tá? Muito bem. Agora, o que é importante? Alguém já se perguntou por que Kardec dividiu o livro em 4 partes? E não em 5? E não em 2? E não em 3? Ou em uma parte apenas? Né? Podemos fazer essa pergunta. Primeiro, que ele era um homem da lógica, da razão, mas nivelado com o sentimento de amor, justiça e caridade. Ele era um homem da educação. É um homem que compreendia a questão lógica, o raciocínio, a razão das coisas. E evidentemente que ele iria trazer dentro do corpo doutrinário da doutrina espírita esse seu raciocínio que ele vem trazer lá de Pestalozzi para nós podermos compreender. Tanto é que a primeira pergunta dele é: o que é Deus? Ou seja, sem essa resposta não podemos partir para frente. Não temos como partir para frente. Então é um raciocínio de um pensador. É o raciocínio de um educador. Sem essa lógica, nós não conseguiremos compreender os porquês que na época e ainda hoje existem as pessoas que têm as suas dúvidas e precisa de esclarecimento. Então, qual o motivo dele? Ele vem explicar aqui na Gênese, ó. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, a ciência convencional, aplicando o método experimental. Ou seja, quando ele foi formar e edificar a doutrina espírita, junto com os benfeitores espirituais, ele vai trazer no corpo, no desenho, na formação dos livros, toda essa estrutura que na ciência oficial eram realizadas. Está meio obscuro? Vamos aqui esclarecer. Olha aqui. Primeiro, vamos esquecer agora o Livro dos Espíritos, esquece. O que era como referência, como paradigma, o estudo da ciência? Quais eram os 4 itens importantes em qualquer ciência para o estudo e compreensão de alguma área que estivesse estudando? Primeiro, objeto de estudo. Qual é o meu objeto de estudo? Qual é a análise que eu posso fazer desse objeto? Qual é as leis que regem o objeto? E quais as consequências das leis que regem o
universo. Sabe aquelas 4 partes que eu falei que o livro dos Espíritos é dividido? Está aqui. Vamos provar isso. Vamos pegar aqui, objeto de estudo. Por exemplo, um astro. O que eu quero analisar? Quero analisar um astro. Não há... Quem estuda os astros? Os astrônomos, não é isso? Eu ia falar que astrologia, não tem nada a ver. Muito bem, obrigado por terem me ajudado. Ok? Tá, aí, qual é o objeto que eu estudo? O astro. Não é aquela novela lá, não. Ih, falei mais ou menos a minha idade, né? Puxa vida. Análise do objeto. O que eu vou analisar no objeto? Ele é redondo, não é redondo, qual é a massa dele, né? Qual é o formato dele, estou dando um exemplo aqui. E quais as leis que regem o objeto? Esse objeto, o astro, ele se movimenta. Então, qual é a lei que rege a movimentação, que mantém ele desta forma? E depois, diante dessas leis, quais são as consequências das leis que regem o universo? Por exemplo, na Terra, a vida. Então, quais as consequências dessas leis? Deu para entender? Ok? Posso passar para frente? Tranquilo. Vamos lá. Anderson, só não vamos falar do nosso Parmeira aqui. Que eu acho que deveria o nome do Palmeiras deveria ser Lázaro, porque assim Jesus ressuscita. Muito bem. Mas estou brincando aqui, mas nós vamos sair dessa. Eu tenho muita fé em Jesus. Mas, se não der certo, Anderson, nós temos que ir no capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e ler aquele título, Motivos de Resignação. Muito bem, vamos lá. Primeira parte. Qual é a primeira parte do Livro dos Espíritos? Kardec vai dar o nome de Das Causas Primárias. Ele está subdividido em 4 capítulos. Muito bem, gente, eu não vou entrar aqui. Qual é vamos passar então aquele para nosso estudo? Qual que é o objeto de estudo que o Kardec vai fazer? Espírito. Aí você vai falar assim para mim, quer ver? Vamos lá para frente. O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Questão número 23 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, o que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Vamos lá. Esses são os capítulos aqui, que eu não vou ler para a gente não perder o nosso tempo aqui, tá? Mas olha a inteligência do pensador. Ele tem 3 objetos que ele pode estudar. Porque são os 3 elementos do universo: Deus, matéria e espírito. Só que quando ele vai selecionar qual é o objeto dele de estudo para o livro, ele entra aqui em Deus, ele vai na questão número 10 do Livro dos Espíritos, e está aqui. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para isso sentido. Ele consegue vir e analisar o objeto? Quais as leis que regem esse objeto? Quais as consequências das leis? Não. Por quê? Os Espíritos já estão dizendo, não, falta-lhe para isso o sentido. É só quando nós entrarmos na esfera crística. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a pergunta que os filósofos e os cientistas estão querendo responder até hoje. Kardec pergunta para os Espíritos, a matéria existe desde a existência de Deus ou não? Os Espíritos respondem, só Deus o sabe. Então toma cuidado com o que você acha que os Espíritos podem resolver os problemas da tua vida. Eu estou querendo dizer porque quando você entra no capítulo aqui, que fala sobre a escala dos Espíritos, tome cuidado. Tem muitos Espíritos fazendo por benfeitor. E está criando cisânia, divergências e cria problemas. Então tem que analisar com muita calma as comunicações, não é? Não é assim que o Livro dos Médiuns diz, lá, Kardec? A passar as mensagens pelo crivo da
razão. O livro Adeus para a Morte, esse livro contém as mensagens de entes queridos. Selecionei através dos benfeitores umas 30 mensagens que eles pediram, só que eu passei por uma comissão de 12 pessoas. Essas 12 pessoas pegaram mais de 60 mensagens e selecionou 30 mensagens que poderia conter no livro. Ok? Então, é sério essa questão. Então, voltando aqui. Então, aqui não dá. A matéria, ele não vai se preocupar. A ciência já está fazendo isso, já está estudando. Sobrou o quê? O espírito. Aí você me pergunta, quem está vendo ali? Dá para ver? Espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. Ok? Por que isso? É didático. Kardec era um professor, gente. Então, quando nós falamos o que é o espírito, os espíritos, eles respondem, é o princípio inteligente do universo. Ok? Ele é em E minúsculo, porque ele ainda não está individualizado. Aí você vai estudar lá no Aprendiz do Evangelho a questão da mônada, os reinos, mineral, vegetais, não vamos nem entrar nisso daqui. Isso daqui é uma aula complexa e profunda lá do Aprendiz do Evangelho. Estou correto? Tá? Porque nós somos criados simples e ignorantes. Partimos daqui, todo mundo junto. Por isso que questões sociais, questões da nossa evolução, como diz o espírito de Natanael, é só acessório. Né? Só acessório. No final eu conto para vocês o que um filho falou para a mãe lá em Santa Catarina numa mensagem que trouxe para a mãe. Ele era da literatura, né? Eu até estranhei, porque na hora que estava fazendo a mensagem, eu pensei até que era um benfeitor fazendo a mensagem. Tamanho o conteúdo. E depois a mãe confirmou para mim que ele era da área da literatura e da filosofia. Não me esqueçam para eu contar esse caso. Esse caso é rápido e vocês me lembrem aqui para me contar, tá? E espírito com E maiúsculo é já quando o espírito está num processo já de individualização. Já começa a caracterizar o eu, a forma de pensar, de raciocinar, os sentimentos, que passou por todos os reinos, ok? No livro Psicologia da Gratidão, esse espírito que eu vou falar é mais ou menos, né? Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, pelo espírito de Joana de Ângeles, pelo Divaldo Franco, ela vai dizer que o momento mais sublime, é filosófico isso, tá? Mas o momento mais sublime que existe é quando o princípio se individualiza. Quando ele passa daquele momento para o estádio de individualização, onde está a engenharia cósmica do mestre, arquitetando todo esse trabalho. Por isso que vamos tratar os animais com muito amor e carinho, porque eles estão em evolução anímica. Eles estão em crescimento. Né? Muito bem. Vamos lá. Depois, já ouviram falar do Dr. Décio Iandoli, da MESP? Ele falou assim, tudo bem que aí a gente vai numa história do Chico, que o Chico até para matar formiga ele não matava, né? Lembra do formigueiro, né? Que ele pediu, olha, estão querendo matar vocês, então vocês somem daqui. Os formigueiros, as formigas não vieram mais lá. Mas o doutor Décio, ele colocou algo científico muito importante, que quando você mata, é um termo duro, né? Mas quando você mata uma formiga, você está fazendo um bem para ela. Porque você está acelerando o princípio espiritual. Ela precisa, por isso que está tudo o encadeamento. Mas não vamos entrar, senão daqui a pouco vamos tudo ter que tomar o P3B mesmo, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Aí, a primeira parte, gente, qual que é o objeto de estudo? Falem alto para mim. Espírito, isso.
Aí vamos para a parte segunda, que é do mundo espírita, o mundo dos espíritos, que estão em 11 capítulos. Olha que interessante isso. O Kardec, ele não tinha como, é igual o homem da ciência mesmo, não tinha como escapar do raciocínio lógico. Então, ele vai fazer o que agora aqui, ó? Ele vai analisar o objeto. Ele já definiu o que os espíritos iam tratar. Qual é o objeto? Espírito. Bom, eu quero saber mais de espírito. O que é isso? O que acontece? Eu quero ir a mais nisso daí. Né? Aí ele vem aqui, vamos analisar com detalhe. Aí ele vai analisar os espíritos e ele vai ver o seguinte. Sinceramente, eu dou todos os livros, compro agora, não sei como eu vou fazer, ela é dona de banco, mas eu compro todos os livros do Joana agora, um de cada, é claro, e faço um sorteio aqui, dou para alguém, dou para alguém se encontrar algo aqui que o Kardec não viu sobre o espírito. Qual que é a pergunta? Ele vai dizer aqui, ó, vou ajudar vocês. Até agora não precisei comprar. Vamos lá. O espírito, ele pode estar no mundo espiritual. Me ajudem aí, tá? O espírito, ele pode estar no mundo material. O espírito pode estar em trânsito para o mundo material. O espírito pode estar em trânsito para o mundo espiritual. O espírito pode estar no mundo espiritual, agindo no mundo material. E o espírito está no mundo material, agindo no mundo espiritual. Eu tenho, então, 6, analisando o objeto, que é o espírito, que na questão 76, Kardec vai perguntar qual é a definição dos espíritos. Ele irá dizer para nós que são as inteligências, né? Não é mais o princípio, são as inteligências que povoam o mundo espiritual. Muito bem, eu pergunto para vocês, rapidinho, alguém teria mais um item aqui que o espírito pode estar? Ó, ele está no mundo espiritual, vou ajudar então, vamos aqui, que aqui é melhor ainda, ó. Quando ele está no mundo espiritual, ele está morto não, desencarnado, morto está meu parmeira, no mundo espiritual. Está dando para ver aí a minha banda, a banda do Abelha, tudo bem? Vamos lá. No mundo material, ele vai estar quando o espírito está em trânsito para o mundo material, ele verdade também. Reencarnando. Quando ele está em trânsito para o mundo espiritual, desencarnando. Quando ele está no mundo espiritual, agindo no mundo material, ele está vendo um intercâmbio mediúnico. Quando eu estou no mundo material, agindo no mundo espiritual, estou em desdobramento espiritual. Pode apontar uma situação que está fora disso. 15 segundos. Assim eu tomo tem uma aguinha? Tem 15 segundos. Se descobrir também, olha, vai preparando o bolso aí. Muito bem. Não tem, né, gente? Aí você fala, o que tem a ver? Aí você, quando entra lá nos capítulos, ele vai tratar todos esses itens que eu falei para vocês em cada capítulo. Então ele vai falar, olha lá a questão 76 que eu falei, né? Ele vai falar da encarnação dos espíritos, da volta do espírito extinto à vida corpórea.
vai detalhar para nós, da pluralidade das existências, meu Deus do céu. Acho que é o capítulo mais importante, que mostra que ele é uma inteligência acima da nossa média. E aqui, considerações sobre a pluralidade de existências, perdão, é aqui. É ele em punho que vai tratar para nós. Pessoal, sem a reencarnação, nós não explicamos primeiro a existência de Deus e nem a justiça dele. Sem a reencarnação, Deus é pior do que nós. Sem a reencarnação, Deus é pior que nós. Aqui na frente, aqui, quem tem 2 ou 3 filhos? Vou pegar o Anderson, antes que você vá embora. Você tem 2 filhos. 3. Certo? Vocês vão entender. É forte que eu vou falar. Um dos seus filhos eu quero que você é Deus, né? Você pode fazer o que você quiser. Um dos seus filhos eu quero que você agora coloque câncer nele. Estou de brincadeira, né? Vocês acham que conseguem explicar a bondade de Deus sem a reencarnação? Se você não acredita, mas pelo menos para estimular essa questão, vai agora, na hora que você sair, como voluntário, na ala, no Bom Samaritano, na ala de câncer infantil. E pergunta assim para você: meu Deus, se Deus ele não erra no macro, por que ele iria errar no micro, numa célula? Não é? Mas aí eu estou falando um aspecto filosófico, que alguém pode questionar. Que o Kardec nem perdia tempo com o materialista. Aquele que não acredita, ponto, deixa ele levar a vida dele. Só que ele vai abrir o zoinho lá. Isso não tem problema. Não perca tempo. Mas nós não estamos falando em aspectos só filosóficos. Nós estamos falando também em aspectos de evidências científicas. Que nós temos 2 baluartes, um chamado Dr. Ian Stevenson e o outro chamado na Índia, Dr. Banerjee. Eles têm mais de milhares de documentos registrados sobre a reencarnação. Correu pelo Face aí uma criança que estava com a mãe assistindo uma orquestra sinfônica. E de repente a criança de 3 anos, ela levantou, saiu do colo da mãe e ela passou a orquestrar. Vocês viram isso? 3 aninhos. E com todo o timbre, tem uma hora, eu olhei umas 10 vezes, tem uma hora que parece que o espírito é até velho. Tal a fisionomia que toma, formando as lembranças das vidas pretéritas, e com todos os passos, todos os ritmos, não sou maestro, que qualquer maestro identificará como sendo, ok? Então, sem a reencarnação, nós não vamos explicar por que um filho foi antes, porque ocorreu um desastre coletivo, por que você está naquela família. E o Chico falou uma coisa que dói no peito. A reencarnação não erra de endereço. Então pensa bem antes de deixar a família. Muito bem, eu tenho que correr, vamos lá. Aí na parte terceira, nós vamos ter das leis morais, que são 12 capítulos, que são agora as leis que regem o espírito. Então nós temos o espírito, que é o quê? A inteligência do universo. Aí nós temos o quê? Aonde é que ele se localiza na existência, ou no mundo espiritual, correto? E agora, quais são as leis morais que regem a caminhada desse espírito? Né? Aqui eu não vou continuar porque eu já acabei falando antes, tá? Mas olha que interessante, o Kardec é tão detalhista que lá dentro primeiro ele vai definir o que é a lei moral.
Depois ele vai no capítulo 1. Aí no capítulos 2 ao 11, ele vai apresentar as leis morais. E no final ele vai mostrar como a gente consegue praticar essas leis morais. Lindo, né? Então, a primeira lei, que é quando ele vai definir, é da lei divina e natural. Que ele vai perguntar o que é a lei divina, senão a lei natural, a lei de Deus. É a lei que regula todas as relações morais do universo. Não vou entrar aqui no aspecto para mostrar para vocês. A gente consegue mostrar as leis materiais. Estou com um notebook aqui. Mas as leis morais eu não consigo mostrar. Eu tenho uma atividade que a gente consegue perceber isso, só que não dá tempo de fazer, tá? Fica para outra oportunidade. Mas existe sim uma lei moral que rege o universo. Quem vai dizer isso é um cientista do projeto Genoma, que é o Francis Collins, do livro A Linguagem de Deus. Não é espírita, ele é do projeto Genoma. Ele que, com a equipe dele, codificou todos os DNAs lá possíveis, todas as combinações possíveis. Tá? E lá ele era materialista e ele vai encontrar Deus. E ele vai, então, trazer para nós as leis morais que regem o universo. Então, aquilo de dizer, não existe uma lei moral para nada, não. Existe sim. Questão 621, Livro dos Espíritos. Aonde está inscrito a lei de Deus? Os Espíritos respondem, na consciência. Porque aquele que roubou, aquele que matou, aquele que está na cocaína, aquele que está no alcoolismo, aquele que está, enfim, todos os vícios, estou jogando no lado ruim, tá? Ele pode ter certeza que no íntimo dele, ele sabe que ele está fazendo algo errado. Ele sabe. Por mais que ele ache que está certo. Mas ele sabe que no fundo ele está fazendo algo errado. Tá ok? Por quê? A lei que dormita na nossa consciência é a lei divina. Está lá, o selo divino, não tem jeito. Muito bem. Aí vem o quê? Os capítulos. Começa a lei de adoração, que é pensar nele, que é a primeira lei, que é o dever de nós para com Deus. Então, é o dever para com Deus. Aí, essa primeira lei, que é a lei de adoração, a lei de estar e pensar em Deus. Orar é pensar em Deus, é estar orando, né? Kardec vai desenvolver. A segunda, o que nós precisamos? Do dever para com Deus. O trabalho, onde nós vamos crescer e desenvolver. O intelectualismo e a moralidade. Mas para eu fazer esse processo, eu preciso do quê? Manter uma lei de reprodução no planeta, que é gerar o corpo, que é um dever para consigo. Para eu conseguir evoluir, eu preciso o quê? Manter a conservação, manter o corpo, um dever para conosco. Nós temos que cuidar do corpo físico, cuidado com triglicérides, cuidado com colesterol, cuidado com, enfim, com nós temos que manter o nosso corpo. Eu estou falando isso porque eu fiz um check-up aí, geral, cardiologia, meu triglicérides deu 230. Também é macarrão todo dia, é nhoque todo dia, pizza então. Meu Deus do céu, ainda eu perguntei para os espíritos, tem pizzaria lá no mundo espiritual? Até agora não me responderam. Porque a pizza é muito gostoso, né? Muito bem, só que a minha triglicérides foi para lá, para o espaço. Aí o cardiologista, ele tirou assim, um papelzinho colorido, lindo papelzinho, com 3 colunas assim. E lá eu vi assim, cenoura, brócolis, alface e tal. Que lindo que era. Eu achei aquilo, falei, vai vir aquela conversa meio esquisita. Aí ele falou assim, tem 3 colunas aqui. Nessas 3 colunas, dividido por alimentação, né? Carboidrato, aqui é o que você não pode. Olhei, mas. Aí depois, mais ou menos pode. Né? E aqui, acho que eu falei errado, né? Não, o que não pode, o que pode, o que mais ou menos moderadamente pode e o que não
não pode. O que não pode, massa, sorvete, refrigerante, churrasco, etc. e tal. Muito bem. Eu tive que entrar nessa daí porque eu tenho que cumprir com o meu papel aqui que eu vim, né? Então, não posso desencarnar por conta do meu desleixo. Mas que fim de semana vai uma pizzinha, vai. Esqueço o nome do meu médico. Vamos lá. Aí temos a lei de destruição, depois em seguida a lei de sociedade, onde vamos aprender, não adianta querer fugir dos outros. Não adianta você querer fugir da tua família. Não adianta você querer fugir da casa espírita e eu vou para outra casa espírita porque nessa é fulano de tal, é ciclano de tal. Não adianta. Porque você vai encontrar o XYZ lá no outro centro espírita. Então não adianta, porque nós todos estamos em crescimento e em evolução. Então nós vamos ter o que viver em sociedade. Aí nós vamos lá no aprendiz do Evangelho, ensina o quê? Perdão, tolerância, compreensão, não é? Não é verdade? Aí quando nós temos que praticar dentro da casa espírita, estou dando um exemplo, e aí? É a caderneta, aquele caderninho lá que vem para você. Não tem outro tema? Só que esse tema ele vem na prática. Então você tem que compreender, tolerar. Sabe por quê? Alguém também está te compreendendo e tolerando, meu amigo. É ou não é? Com certeza. E vamos lá, isso no trabalho, isso daí, enfim, toda a nossa relação social, enfim. Aí tem a lei do progresso, que eu pulei aqui. Gente, estamos terminando, tá? A lei do progresso. Aí depois a lei de igualdade. Tá? Cada item desse daqui, ó, dever para com o próximo, é um tema. Depois da liberdade. Aí da lei de justiça, onde nós vamos praticar, e da perfeição moral. Tá? Então são as leis que regem a evolução do espírito. Tá, aí nós vamos para a consequência das leis. Nós temos o espírito, que é o objeto. Depois nós temos o que? A análise do objeto. Que a gente viu, ele está lá no mundo espiritual. Está reencarnado, está desencarnado, está dando mensagem, etc e tal. Correto? Aí tem o que? As leis, que vão reger a evolução dele. De acordo com o que ele fizer das suas ações, ele vai ter as esperanças, consolações, a lei de ação e reação no mundo espiritual, no mundo corporal, que André Luiz e Manuel Filomeno irá tratar com muito detalhe nas suas obras. Ok? 2 capítulos, consequências, né? Então nós vamos ter ou o céu ou o inferno. Cada um segundo as suas obras, já dizia o Cristo. Né? Então a lei, é assim, é um gráfico. Existe uma lei que o Criador fez imutável, moral, que é essa lei do bem. Certo? Aí você está evoluindo. Não vamos chegar aqui não. Vamos dizer que você já está aqui, é o que nós estamos aqui. Aí você pega e pratica alguma atitude mal. Correto? Você agiu mal. O que acontece? Você saiu da linha. Aí vai vir uma consequência danosa. Você tem o que então? Que reparar. Para poder voltar na linha do bem. E não tem jeito, é só essa linha de bem que vale. Essa linha daqui é só um momento que você tem que reparar. Então por isso que ninguém foge do bem. Por isso que o espírito não retrógrada. Ele estaciona. Correto? Então não tem jeito. Aí vem a conclusão, que eu acho lindo essa conclusão. Não, o Espiritismo não traz moral diferente de Jesus. Ele só explica com mais claridade os ensinos do Divino Mestre. Olha, gente, sobre essa questão do céu e inferno, está me vindo agora uma coisa aqui. Depois que Jesus trouxe para nós a parábola do filho pródigo, eu não sei como que dá para acreditar em inferno e eterno. Vou aproveitar o Anderson de novo.
3 filhos. Você tem que mandar um para o inferno, porque você manda. Aí olha que lindo, palma para ele, vai ele. Olha, muito bem. Tá ok? Estão percebendo? O inferno é apenas o estado da alma temporário, em que a bondade divina, diz André Luiz, permite uma região onde a gente vai efetuar, infelizmente ainda pelo laço da dor, a nossa reparação, que denomina-se como umbral. Graças a Deus, pelo que nós estamos passando pelo nosso Palmeiras, nós já evoluímos muito. Então nós não vamos passar no umbral. Nós, os palmeirenses, vamos a jato perto do Cristo. Muito bem. Os que são bons, humanitários, bom, tudo bem, vamos lá. E agora aqui, gente, estamos finalizando. Isso é um detalhe. A parte 1 do Livro dos Espíritos, ele está associado a Gênese, que é um outro livro da codificação. Então, se você pegar a parte 1, qual é a parte 1? O mundo, as causas primárias, né? O que o Kardec vem estudar nesse livro aqui, a Gênese? Vem desenvolver em detalhe aquelas perguntas que estão aqui. Aqui a gente vai estudar os milagres de Jesus, né? A transfiguração e tantos outros itens, né? A Gênese mosaica, a Gênese espiritual, né? Muito bem. Eu chego lá. A parte 2, e na parte 1, o que a gente fez? A gente escolheu o objeto. Na parte 2, que a gente vai estudar, analisar o objeto. Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. Uma colocação, que as pessoas perguntam, eu tenho mediunidade, tá bom. É a mesma coisa que dizer, eu tenho o dom de ser aviador. Vem aqui, 300 pessoas, vai para Curitiba com ele. Quem vai? Então é a mesma coisa, sou médium. Joia? Que bom, né? Basta. Aqui, Livro dos Médiuns. Aí o que acontece? O cara chega com o chapéuzinho aqui, o aviador, me formei. Conheço 1000 e tantos procedimentos. Vocês sabiam disso? Conversei com um piloto. Eles têm que saber decor 1000 procedimentos. Quando dá um problema, ele tem que saber que procedimento que é e qual é a conduta que tem que tomar. Por isso que são tudo meio... Tem algum aviador aqui, um piloto aqui? Que me perdoe, por favor. Muito bem, que é complicado, né? Agora sim ele pode usar o avião com segurança. Médium, vamos aqui. Estudou, participou com o grupo, fez experiências no grupo, lá ele pode errar, com bastante animismo, não tem problema nenhum, não pode expulsar não, porque tem animismo, porque o animismo é a ponte para a mediunidade segura. Começa com 10%, começa com 99% de animismo, 80%, 70%, e vai diminuindo com o tempo. Então aqui menos médium, mais espírito. É só no laboratório, gente. Você acha que isso faz o quê? Em 1 ano? Lá no grupo do meu pai, quando eu comecei, há 35 anos atrás, eu fui assistir uma reunião mediúnica. Aí depois eu vi meu pai conversando com a minha mãe. Olha, Maria, meu pai Rafael, minha mãe Maria. A dona fulana de X, nós precisamos orientar ela. Mas por quê? Nós temos que orientar ela, porque desencarna na semana, na outra semana ela vem, ela já recebe o espírito daquela pessoa. Mas não é mesmo? Pois é, você lembra daquele rapaz que morreu aqui na nossa rua de acidente, desencarnou de acidente de moto? Sei, ela já recebeu. Agora você vai chegar para a pessoa e falar assim, sai. Você não, tem que orientar. Olha, minha irmã, é assim, conversar.
separado, não no meio do grupo, separado, faz um atendimento fraterno, orienta, olha, agora você tem que se conduzir assim, assim, assado, né? Você fez o seu papel de amor e caridade, isso é caridade. Se essa pessoa sumiu do centro espírita por milindre, problema dela. Aí já o problema é dela. Ok? Vamos lá. Parte 3, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a Leis Morais. Ok? Parte 4, que é Esperanças e Consolações, que é o céu e inferno. Quem traz isso para nós é nada mais do que professor José Herculano Pires, quando ele faz o prefácio do Livro dos Espíritos, na editora, acho que é LAC que fala, né? LAC, pela editora LAC. E agora o professor José Herculano Pires completa 100 anos, né? Os centenários do professor Herculano Pires. A carta providencial, eu prefiro trabalhar o outro tema, tá? Mas eu vou dizer para vocês, está no livro Espírito da Verdade, por Chico Xavier, o Espírito da Verdade, capítulo 52. Quem quiser ler, pode... eu tenho o portal lá, que é www.portasdoamor.com.br. Lá tem livros, aí você escolhe Chico, aí tem como você baixar, se quiser, o livro lá, tá ok? Quem não precisa dessa forma, dessa situação. Ok, gente? Tá? E finalizando, estudar Kardec para entender Jesus, não há outra forma. Eu fiquei de falar uma coisa, né? A prece, eu posso fazer a prece final? Tá. Eu vou contar o caso. Tá? O caso é o caso, vamos contar. Nós tivemos, esse fim de semana passado, né? Nós estivemos em Santa Catarina, na psicografia lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, e foram muitas mensagens, lindas mensagens, né? Dos parentes. E uma mensagem, eu estou até autorizado a fazer essa divulgação, tá? Estou até autorizado para fazer isso. Eu não faço uma divulgação em palestra se a mãe ou o pai não me permitir. Porque eu falo, olha, essa mensagem foi de um conteúdo tão lindo que eu tenho que passar para as pessoas. Tá? Eu tenho que passar, posso passar? Olha, ela saiu do centro, eu vou contar a historinha, como que é, aí vocês entendem. Foi assim, passou pelo registro, muito bem, fomos para a psicografia, e o filho, nós então vamos estudar a mensagem, né? Lendo lá a mensagem, então a gente sabe qual é a história. O filho era homossexual. Era homossexual. Depois, eu estou contando isso, eu fui saber depois, as provas, depois lá, no final, tá? Estou lendo a mensagem e o filho é muito claro lá. E ele conta os dramas que ocorreu, né? A mãe não aceitava. Por a mãe não aceitar, e ele era, eu estou contando o que ele explica na mensagem. Ele se afastou da mãe, foi se afastando. Durante um período lá, ele foi se desligando, né? Porque ele sabia que ele tinha uma propensão para essa área, né? Do homossexualismo. E a mãe não aceitava. E ele foi escondendo isso. E ele adquiriu o HIV, né? E depois veio a desencarnar. E ele não aceitava. E ele era da área da literatura, ele gostava, estava estudando filosofia e literatura. Ok? Então a mensagem vem bem contundente ali, e até para a gente que está lendo, às vezes as pessoas perguntam, para mim às vezes é até duro, porque eu tenho que ler o que está lá, e é claro, já fez uma filtragem. Já veio, tem coisas que eu sei, mas eu não passo porque o Natanael não deixa, a abelha não deixa, porque não vai agregar nada à informação. Aquilo que é de conteúdo, de consolo, de esclarecimento, o plano espiritual deixa passar. O que não é, eles travam. Até eu, às vezes, eu vou contar depois mais uma para vocês, na hora de assinar. Senão nós ficamos a tarde toda. Mas aí, ele falou, gente, uma coisa que, olha, derrubou o centro inteiro, Anderson.
E eu ali, eu tenho que segurar, porque eu quero chorar junto, e não posso chorar junto, porque eu tenho que ler a mensagem, né? E ele fala assim, entre outras coisas, né? Ele fala assim: mamãe, não é ipsiliteris, mas o conteúdo moral que vocês têm que entender é esse. Mamãe, eu cheguei aqui e ninguém me apontou nenhum dedo. E eu achei estranho, porque eles não falavam nada. Eu sabia do meu problema, dos meus questionamentos, o porquê que eu vim, que situação que a gente estava, né? Mas eu percebia que eles não falavam nada a respeito, só me tratavam com muito amor e carinho. E eu cheguei à conclusão, aí ele vai falando algumas coisas, que para Deus, Ele não olha o sexo. O sexo é só um meio material de se expressar. O que precisamos nesse meio material é expressar com dignidade. Porque, na verdade, Deus nos vê a essência, o Espírito. Ponto final. Então, com todo o respeito, quem tem preconceito, analisa melhor. Eu estou falando para mim, tá? Estou falando para mim. Então, é muito comum a gente ver uns relacionamentos diferentes. Pela rua, pelo shopping, não é? Não vamos julgar. Eu lembro dessa mensagem. Deus não nos julga pelo sexo, mas pela nossa essência. Agora, o que faz dele tem com dignidade. Né? Olha, foi uma mensagem linda. Essa senhora saiu do centro, ela ainda foi. Aí estou lá eu ali no Face, daqui a pouco ela entra no inbox. Aí ela solta a alma dela. Meu filho me salvou dessa situação. Eu não quero ter mais preconceito, que bom, eu quero ajudar, quero entender, eu entendo ele. Nossa, ela falou um monte de coisa. E eu vou trabalhar para essas pessoas que estão passando por esses preconceitos. Como é a harmonia da lei divina, como é sábia a lei divina. Muito bem. Essa é uma colocação. E é a última que eu falei para vocês, a questão da filtragem, quem trabalha na mediunidade aqui na área, né? Então, teve uma vez que eu estava psicografando e o espírito foi assinar. Aí, na hora de assinar, falou X, Y, e eu sabia que ele ia fazer o Z, eu sabia, pela conduta, brecou. O meu lápis saiu da minha mão, meu lápis saiu da mão, e eu deixei conduzir, não sei como aconteceu. Né? O Espírito não assinou o nome, depois a gente foi atrás para saber, não assinou o nome de como era uma mulher, de como casada. Eu não entendi. A mãe veio me cumprimentar no autógrafo e falou assim: deixa eu te contar um negócio. Eu acho que ela ainda continua com mágoa dele. Falei, por quê, dona? Porque ela não assinou. É importante isso. Uma das coisas que prova que é minha filha, que ela não assinou porque ela desencarnou com muito ódio do ex-marido. Com muito ódio do ex-marido. E a avó, né? Que estava ajudando ela, estava orientando ela, mas ela veio dar mensagem para confortar a mãe. Vocês estão vendo como que a espiritualidade trabalha? Como eles trabalham? Ok? Então, nós temos todas essas provas, como aquele lá em Florianópolis, o espírito que foi querer escrever, sabe? O filho, o rapaz lá, estava a família lá, e eu não consegui escrever com aquela letra normal correndo, começou já ele tudo em letra de forma.
E a mensagem foi de ponta a ponta, de letra de forma. Por mais que eu queria fazer do meu jeito, não adiantou. No início da mensagem foi uma briga, porque eu ia movimentar de um jeito e ele movimentava do outro. Na semimecânica trabalha assim. Na inconsciente a gente consegue dominar, mas na semimecânica a gente não consegue. Na mecânica, então, não consegue. No final da mensagem, depois, entre outras coisas, a mãe confirmou que ele não suportava escrever. Era só de letra de forma, qualquer material dele. Inclusive na escola, quando o professor tinha que mandar ele na faculdade, ter que fazer de um jeito lá, era uma briga. Então está aí, trago essas experiências para que vocês compreenderem que a vida é imortal. E eu vou fazer a prece final, então. Aqui nos encontramos em Teu nome, sentindo as Tuas bênçãos, através de Teus mensageiros espirituais. Agradecemos-Te a paz que nos oferta e a claridade que se descortina em nossas vidas, a luz da doutrina espírita, o Consolador que nos trouxeste, para que saiamos, Mestre querido, do chão de nossas aflições, dos conflitos existenciais, e possamos reerguer a caminhada, reconstruindo o caminho que está destinado para nós desde que fomos criados por Ti. Que as Tuas soberanas leis aos poucos possam florescer dentro de nossa consciência, viajar pela estrada de nossos corações e espargirem luz ao nosso redor. Que possamos ser um pouco de Zaqueu, que subiu ao sicômoro para te enxergar na visita que fazias naquela aldeia. Precisamos, Senhor, sair de nosso pessimismo, de nossa tristeza, de nossa depressão, e subir o sicômoro da fé para ouvir Tuas lições imorredoras. E mesmo que estejamos com o corpo físico debilitado, ainda assim encontraremos esperanças em Tua lição de amor imortal. Que aí, Joana, todos os benfeitores que trabalham nesta casa, nos abençoe, nos acompanhe em paz até os nossos lares, deixando em nosso lar a réstia de luz que estamos levando até lá. Assim seja, Senhor.